A Belle Époque brasileira foi um período artístico, cultural e político do Brasil que começou em fins do Império e que se prolongaria até fins da República Velha. A Belle Époque no Brasil difere de outros países, seja pela duração do período, seja pelo avanço tecnológico, que se deu principalmente nas duas regiões mais prósperas do país na época, a região cafeeira e a região do ciclo da borracha. Viver em Belém no final do século XIX era coisa chique. No porto da cidade atracavam navios abarrotados de queijos franceses, vinhos portugueses, vestidos italianos e serviçais europeus. A cultura fervilhava com exposições e espetáculos de teatro e música lírica. Inspirada no luxo da Belle Époque, a capital paraense orgulhava-se de apelidos como a Paris tropical. Uma revolução em uma gota. A seiva que procura seu destino pelo caminho escavado pelo homem mudou os rumos da história da Amazônia. Um capítulo de riqueza e miséria. Para os índios não era novidade. A seiva branca era usada para fazer vasilhas, bolas, até mesmo no tratamento de doenças, mas os colonizadores ficaram impressionados com a capacidade elástica desse produto da floresta. Já no fim do século XIX, as indústrias que cresciam nos Estados Unidos e na Europa já não podiam mais viver sem a seringueira da Amazônia. Em plena revolução industrial, quem poderia prescindir daquele milagre da natureza? A borracha podia ser encontrada em mais de 20 árvores tropicais do planeta, mas nenhuma se comparava em qualidade e produtividade à Hérvia brasiliense. A historiadora Etelvina Garcia é autora de vários livros sobre a formação das cidades, da sociedade e da economia da Amazônia. Para ela, não há dúvida sobre a importância da borracha para a história de toda a região. Os seringais já existiam. A matéria-prima já estava ali nos seringais. Entretanto, nós não tínhamos um contingente forte de mão de obra que desse conta de extrair dos seringais a borracha nas quantidades exigidas ou solicitadas pelo mercado. Era um ponto. Por outro lado, nós não tínhamos como escoar a produção dos seringais. O primeiro grande sinal, entende, de reação da borracha, da economia da borracha, aconteceu em 1853. No dia 1º de janeiro de 1853, saiu de Belém o primeiro navio a vapor da empresa do Barão de Mauá, Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, autorizada a fazer a ligação comercial a vapor entre Belém e Manaus. A falta de mão de obra foi solucionada com os milhares de imigrantes que chegaram na Amazônia fugindo da grande seca que atingiu o Nordeste no fim do século XIX. E nós que tínhamos uma mão de obra escassa, né, formada até então principalmente por índios e caboclos, né, e insuficiente inclusive para dar conta da demanda exigida pelo mercado, então nós passamos a ter veja bem, nós já passamos, aí já tínhamos quantos fatores de produção associados, né? A matéria-prima, que a natureza havia dado à Amazônia. A mão de obra, né? E os transportes, a estrutura de escoamento. Então, 3 fatores de produção. E um outro fator importantíssimo, o mercado que crescia dia a dia, porque nós estávamos em plena revolução industrial do século XIX. A borracha se tornara um insumo importantíssimo para grandes setores industriais que estavam fazendo a modernização das sociedades naquele momento. Então você não podia, por exemplo, conceber a indústria da energia elétrica sem a borracha para servir de isolante, né? Bondes, trens, todos, quer dizer, todos os, vamos dizer assim, os segmentos da indústria daquele momento, da moderna indústria daquele momento,
exigiam a participação da borracha, né? Então você vê calços, fitas isolantes, tomadas, a indústria farmacêutica. Na medida que a indústria se expandia, a borracha se tornava um insumo importantíssimo, indispensável. E com isso, borracha aqui. não havia borracha só aqui, mas a borracha de melhor qualidade era a nossa. Então, no final do século XIX, no comecinho do século XX, a borracha que saía dos seringais amazônicos, ela praticamente abastecia todos os segmentos industriais do mundo chamado mundo desenvolvido. Então, nós podemos dizer que nós devemos isto, quer dizer, nós devemos o progresso da Amazônia, aquele período, vamos dizer assim, breve de riqueza da Amazônia, à associação de alguns fatores de produção, que foram matéria-prima, mão de obra, transporte e mercado. O dinheiro começou a entrar farto. Belém e Manaus foram as duas cidades brasileiras nas quais se concentravam os resultados da riqueza da borracha. Elétricos, ruas bem calçadas, comércio vibrante. Tudo desenhado para imitar a vida na Europa. Basta um olhar atento pelas ruas do centro histórico de Belém para perceber a influência da arquitetura francesa presente nas ruas e prédios do local, que remontam a uma era áurea em que a cultura francesa predominava. Do teatro à música, da literatura às artes plásticas, passando, claro, pela arquitetura. Na minha opinião, é uma coisa muito mais assim ligada ao patrimônio histórico de Belém, entendeu? Então, é o grande marco dessa época, né, no período da borracha, que vocês têm aqui como patrimônio. Então os turistas vêm para cá e acabam tendo toda essa noção do que era a Europa no Brasil, no caso em Belém, né? No caso em Belém do Pará, na época que ainda era um pedacinho da Europa, né? Então toda a riqueza que a gente vê nesses palacetes antigos, que hoje são tombados e considerados patrimônio histórico, eles remetem àquela época à riqueza da Europa. As casas, casa na verdade era uma coisa mais direcionada às pessoas menos afortunadas, né? Quem não tinha dinheiro naquela época, tá? Então palacetes, os grandes sobrados que a gente tinha em palacetes eram destinados aos grandes barões, né, daquela época. Hoje você pode ver naquele palacete Bolonha. E lá a gente vê muitos materiais, eles importavam muito da Europa, tudo eles importavam de lá e muitas coisas vinham personalizadas, né? Então você vê vidro de ateado com as iniciais da família e era o que eles queriam mesmo não só saber que tinham dinheiro, eles, como eu falei, queriam ostentar e assinar, né, cada canto da casa, dos palacetes que eles tinham. Técnicas avançadas com uma arquitetura mais simples, assim, digamos, porque era tudo bem retinho, tudo geometricamente, simetricamente falando, era tudo mais correto. O teatro representa a elite, né, da sociedade na época. Belém estava passando por uma grande transformação por conta do período da borracha. Eles não tinham ainda um teatro como as grandes capitais mundiais, né, que representasse essa riqueza e também para abrigar os grandes espetáculos na época, né, tanto que o teatro foi construído baseado num teatro já existente na Itália e toda a sua arquitetura, o seu porte, ele representa como a ostentação mesmo, a elite querendo mostrar a riqueza que tinha. O Teatro da Paz é uma construção da Belle Époque, do século XIX. Nesse período, Belém apresentou um grande desenvolvimento econômico e se tornou um importante centro da arte e da arquitetura na região norte do país. Inaugurado em 15 de fevereiro de 1878, o Teatro da Paz passou por reformas e sofreu algumas modificações. No entanto, 136 anos depois, continua encantando belenenses e estrangeiros do século XXI, pois ainda preserva suas principais características: o luxo, a beleza e a grandiosidade. As artes cênicas no Pará, mais especificamente em Belém, na época da Belle Époque, ela se dá através de companhias europeias que vêm para o Pará, né? Que vêm para o Brasil, mas vêm para o Pará
para mostrar o que é feito de teatro na Europa. Ora, a base de referência cultural do mundo é a Europa naquele momento. E Belém, com essa aspiração de ser a Paris na América, com toda a arquitetura, com todos os costumes, moda, não podia ficar de fora o teatro. Então as companhias de fora elas vinham, existiam alguns teatros já em Belém, inclusive alguns na Cidade Velha, onde a gente está nesse momento. E essas companhias vinham, rodavam o Brasil e paravam sempre no Pará para mostrar a produção teatral na Europa. Então, basicamente, esse costume era muito forte, de se ter companhias europeias vindo para o Pará e fazer teatro aqui. O teatro ele tem uma das suas principais importâncias sociais para a época, infelizmente, é a segregação entre classes. O teatro era muito restrito para pessoas de alto poder aquisitivo. Então, ir ao teatro era um programa de luxo, né? Essas companhias que vinham de fora cobravam preços por ingressos exorbitantes e que a população não tinha como pagar. Então o teatro ele tinha esse caráter de exclusão. Mas claro, fora esse caráter ruim, a importância social do teatro ela vai muito além de modificar costumes, de ensinar. Se a gente pegar um pouco mais no começo do Brasil, da história brasileira, tipo, o padre Anchieta usava o teatro para catequizar os índios. Então, vindo para a Belle Époque, o teatro também tinha esse caráter de modificar costumes, de se influenciar de culturas novas e por aí vai. Dia 15 de fevereiro, o Teatro da Paz completou 137 anos de apresentação de grandes óperas, peças teatrais, gravações de DVD e tantos outros festivais. Há mais de 137 anos deixando o centro de Belém ainda mais bonito.